Agora, a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né, da questão do Flamengo/Corinthians, e agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Bem, ela faz a pergunta e aí, né, ela não é respondida. É interessante observar o seguinte, um ponto muito importante. Ela lembra, ela diz que o presidente do Corinthians chamou o Vitor Pereira de mentiroso. Seria importante o Vitor Pereira, caso ele quisesse, ele responder. Seria bem importante. Tá? Mas não respondeu. Também não quis, né? Que se ele quisesse, ele falaria, não, eu quero responder. Ele não tem assessoria de imprensa que segura, amigo. Se ele falar, eu quero responder, ele ia responder. Ninguém ia impedir. Duvido eu não. Outra coisa, aí quando ela fala se os dirigentes do Corinthians foram comunicados, aí eu entendo que o Vitor Pereira não tem que comunicar nada para ninguém do Corinthians. Se ele tem um contrato que vai terminar, para onde ele vai trabalhar a partir daí, se no Flamengo, se lá na Europa, no Oriente Médio, é problema dele. Ele fala se ele quiser. Ele dá satisfação se ele quiser. Não tem obrigado a dar essa explicação. Acabou o contrato dele. Ponto final. Ele vai trabalhar para ser o problema dele. Seria interessante ele responder se ele quisesse. Repito, não cabe ao Flamengo dizer que você pode ou não pode perguntar sobre isso ou sobre aquilo. Então, o mais razoável seria o Vitor Pereira filtrar ele mesmo. Não, isso eu quero responder, isso eu não quero responder. Ou não quero responder mais nada sobre o Corinthians, não adianta me perguntar. Aí é a escolha dele. Não caberia ao Flamengo definir isso. É a minha maneira de pensar. Tá? É a minha maneira de pensar. Mas eu entendo também que a entrevista não é do técnico do Corinthians, ex-técnico do Corinthians, é técnico do Flamengo. Então, é claro que é importante que as perguntas sejam feitas sobre o Flamengo, porque o torcedor do Flamengo está interessado no que ele vai falar do clube, onde ele está chegando, o que ele vai fazer, e não sobre o clube onde ele trabalhou. Aliás, eu acho até que não tinha muito o que falar além disso. A pergunta dela é boa, porque ela toca nesse assunto aí, da maneira como o presidente do Corinthians se referiu a ele, etc. e tal. Fora isso, acho que não tem muito o que se aprofundar. Na verdade, o que deveria acontecer é uma discussão mais ampla sobre, repito, por que o Corinthians, com toda a sua grandeza, não consegue competir no mercado com o Flamengo. Os dois tinham que estar ali, ó, pau a pau. Pau a pau. Dois gigantes. O que está acontecendo? É que o Flamengo está no patamar, o Corinthians está em outro patamar. O patamar do Flamengo está mais alto. Por quê? Isso é gestão, gente. Isso é gestão. É muito claro. Isso é muito claro. Enfim.